Lucas nunca imaginou que sua curiosidade o levaria até aquele lugar. Ele havia ouvido rumores na cidade grande, falado em bares e conversas informais sobre uma cidade afastada de Goiás, onde ninguém parecia viver de verdade. As histórias de desaparecimentos misteriosos, especialmente relacionadas ao Homem do Saco, o atormentavam há semanas. E ele não conseguia resistir. Tinha que ver por si mesmo. A estrada, estreita e empoeirada, serpenteava pelas colinas do interior. O horizonte parecia estar parado no tempo, uma paisagem velha, estagnada, como se o lugar estivesse congelado em uma era distante. Ao longe, um grande edifício de aparência abandonada dominava a cena. O edifício Joelma, que havia sido o coração pulsante da cidade, agora esquecido, decadente. Quando o carro de Lucas entrou na cidade, uma sensação de desconforto tomou conta dele. As ruas eram desertas, não havia crianças brincando, como ele esperava de uma cidade pequena, nem vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias. A única coisa que ele ouviu foi o som do vento soprando com força, arrastando folhas secas pelas calçadas. Ele parou o carro na praça principal e olhou em volta. Não havia nenhum sinal de vida, exceto por algumas casas com janelas fechadas e cortinas pesadas que obscureciam o interior. Mas algo estava errado. A cidade parecia viva de uma forma estranha, como se estivesse observando-o. Ele sentiu os olhos de pessoas invisíveis em cada esquina, cada janela, como se todos estivessem esperando por algo. Quando Lucas tentou perguntar a um homem que apareceu na esquina o que aconteceu com a cidade, ele só recebeu um olhar vazio e uma resposta sussurrada. Melhor não falar disso. Melhore a sua sorte, rapaz, e vá embora. O homem se afastou rapidamente, desaparecendo nas sombras. Lucas sabia que algo muito errado estava acontecendo ali, mas sua curiosidade falou mais alto. O Homem do Saco, a lenda, as histórias de crianças desaparecidas. Ele precisava saber o que era real e o que era apenas história para assustar turistas. Mas o que ele não sabia era que, ao dar o próximo passo, ele estava se aproximando de algo muito mais sinistro do que jamais poderia imaginar. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto caminhava pela rua deserta. Ele sabia que havia algo estranho ali, algo que não podia ser ignorado. O silêncio estava pesado, sufocante, como se a própria cidade estivesse esperando por ele. A brisa, antes suave, agora parecia fria e cortante, como se estivesse sendo guiada por uma presença invisível. Caminhou até o pequeno bar na esquina, o único estabelecimento que parecia ter vida, com uma luz fraca emanando de dentro. Quando entrou, o cheiro de mofo e madeira velha o recebeu, misturado com o aroma forte do álcool. Os poucos habitantes da cidade estavam ali, sentados em silêncio, como sombras em um cenário perdido no tempo. O barman, um homem de idade avançada com um semblante austero, observava Lucas com uma curiosidade silenciosa. Sem dizer uma palavra, ele apontou para uma cadeira vazia e Lucas, sem pensar, se sentou. O ambiente estava pesado, como se todos ali soubessem algo que ele não sabia. Foi então que ele ouviu um murmúrio. Um sussurro baixo vindo de uma das mesas no fundo do bar. Um homem com um olhar cansado e triste se aproximou dele, arrastando os pés com o corpo tremendo, como se tivesse visto algo indescritível. Seus olhos estavam perdidos, e ele falava em um tom quase inaudível. Você viu ele, não viu? Component Placement, perguntou o homem, a voz entrecortada, tremendo. O Homem do Saco. Ele pega as crianças, aquelas que não obedecem, aquelas que não se escondem a tempo. Lucas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele sabia que havia algo estranho acontecendo, mas a ideia de uma lenda ganhar vida real era aterradora. O homem continuou, sua voz mais baixa agora. Ele aparece à noite, carregando um saco. Ele vai atrás das crianças que fazem barulho, que não se escondem. O saco é o que os leva, Lucas. Eles nunca voltam. Você não pode ver ele. Você não pode. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, o homem se levantou abruptamente, seu rosto agora pálido e tenso. Ele deu um passo para trás, olhando freneticamente em volta como se estivesse fugindo de algo.
fique aqui à noite. Não fique, ele sussurrou antes de desaparecer rapidamente pela porta dos fundos do bar. O barman, sem tirar os olhos de Lucas, falou de forma lenta e firme, como se estivesse dando um aviso. O homem do saco é real, ele está sempre à espreita. Só não sabemos quem será o próximo. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Lucas enquanto ele saía do bar. Agora ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo na cidade. A lenda do homem do saco não era apenas uma história, era real, e ele estava prestes a descobrir o verdadeiro horror que ela escondia. A noite caiu sobre a cidade de Goiás, trazendo com ela uma escuridão densa e opressiva. As ruas, que antes pareciam desertas, agora estavam completamente vazias. Não havia som, nem mesmo o farfalhar das folhas ao vento. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor. Lucas sentiu seu coração acelerar, um pressentimento ruim o invadindo. Algo estava prestes a acontecer, e ele sabia que não poderia mais fugir. Ele caminhou até o edifício Joelma, o ponto mais icônico da cidade. O prédio imponente, embora desmoronando com o tempo, ainda carregava uma aura de mistério. As janelas quebradas refletiam as luzes da rua, criando sombras inquietantes no interior. Um instinto o fez parar. Algo ou alguém o estava observando de dentro, mas ele não conseguia ver nada claramente. Sentiu uma pressão no peito, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado mais pesado. Ele sabia que tinha que continuar, mesmo que seu corpo gritasse para que fosse embora. Avançou em direção à entrada do prédio. A porta estava entreaberta, rangendo levemente a cada movimento do vento. Ele respirou fundo e entrou. O cheiro de mofo e podridão era pungente. As paredes do edifício, antes brancas, estavam agora cobertas por manchas escuras e musgo. Cada passo que ele dava fazia o som de suas botas ecoar pelo corredor vazio. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas algo o puxava para dentro daquele lugar. O homem do saco, a lenda. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Quando chegou ao fim do corredor, ouviu um som suave, como um arranhar na madeira. O barulho era vindo do andar de cima. Lucas olhou para a escada de ferro, enferrujada pelo tempo. Sua curiosidade, agora misturada com o medo, o empurrou para cima. A escada estalava sob seu peso, mas ele continuava. A cada degrau, o som do arranhar ficava mais alto, mais próximo. Ele estava prestes a alcançar o topo quando, de repente, o som cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Lucas olhou para o fundo do corredor do andar superior e viu uma sombra movendo-se rapidamente para a direita. Ele não teve tempo de pensar. Seguiu a sombra, o coração batendo forte no peito. Mas o que encontrou o deixou sem palavras. Em um dos quartos, o homem do saco estava lá. Ele não tinha rosto, mas sua presença era aterradora. O homem estava curvado, com um saco enorme aos seus pés. Dentro do saco, Lucas viu uma forma estranha, uma massa que se mexia. O cheiro de morte e podridão invadiu suas narinas. O homem do saco olhou para Lucas, mas não disse uma palavra. O que ele sentiu naquela fração de segundo foi puro terror. Não era apenas o homem, era a presença de algo muito mais sombrio e maligno. Antes que pudesse reagir, o homem do saco levantou o saco com uma agilidade surpreendente, se preparando para se mover em direção a Lucas. A escuridão ao redor dele parecia se intensificar. O medo tomou conta de todo o seu ser. Ele precisava sair dali rapidamente, mas o caminho de volta para a escada estava bloqueado. A sombra do homem do saco se estendia, rodeando o corredor, impedindo sua fuga. Lucas sentiu a paralisia do medo tomando conta dele. Seu corpo não respondia. Era como se estivesse preso em uma teia invisível. O pânico tomou conta de Lucas. O homem do saco avançava lentamente em sua direção, mas, por algum motivo, parecia estar brincando com ele. Cada passo dado era mais silencioso do que o anterior, como se estivesse aguardando o momento perfeito para capturá-lo. A sombra ao redor dele parecia se esticar, tornando-se uma espécie de prisão invisível que o cercava. Lucas tentou dar um passo para trás, mas seus pés estavam como que presos ao chão. O ar estava denso e pesado, e a sensação de sufocamento aumentava a cada segundo. Ele olhou para os lados em busca de uma rota de fuga, mas as paredes do antigo edifício
pareciam se fechar sobre ele. Não havia saída. No canto do seu olho, ele percebeu que algo estava se movendo dentro do saco. Algo que, apesar de pequeno, parecia agitar-se com força. O ar fedia a morte e a decomposição, mas o que realmente o deixava gelado era a sensação de que algo de muito pior estava prestes a acontecer. Era como se a própria morte tivesse se manifestado diante dele e ele não pudesse escapar. O homem do saco parou alguns metros à frente de Lucas, mas não falava. Ele não precisava. O olhar vazio do ser sem rosto era suficiente para transmitir o desespero absoluto. Lucas tentou engolir o medo que o engolia, mas sua garganta estava seca e ele mal conseguia respirar. Foi quando o homem ergueu o saco de uma maneira quase lenta e deliberada e fez um gesto como se estivesse convidando Lucas a olhar para dentro. Ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Algo dentro dele o impelia a olhar, a entender o que estava ali. Mas, ao mesmo tempo, sua mente gritava para que ele não fizesse isso. Com o coração batendo acelerado, Lucas deu um passo hesitante à frente, seu corpo ainda tenso, sua respiração cortada. Ele olhou para dentro do saco. O que viu fez seu estômago revirar. Dentro do saco havia uma figura estranha e distorcida. Não era um corpo humano, mas algo que se aproximava disso. Pele esbranquiçada, desfigurada, com os ossos à mostra, e os olhos, aqueles olhos, eram profundos e vazios, mas ao mesmo tempo brilhavam com um tom de malícia indescritível. A criatura se contorcia, tentando sair do saco, como se estivesse sufocando. Lucas sentiu um nó na garganta e, por um instante, quase perdeu os sentidos. A criatura dentro do saco estava viva. Ela estava se movendo, como se fosse alimentada pela presença de Lucas. De repente, o homem do saco se aproximou mais, estendendo a mão enegrecida, e com um sorriso sinistro, fez o gesto de empurrar Lucas para dentro do saco. Como se não bastasse o medo, uma sensação de frio extremo o envolveu, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse se congelando. Lucas olhou desesperado para a saída, mas a escuridão ao redor parecia se expandir, tornando o espaço cada vez mais claustrofóbico. Ele sabia que, se não fosse rápido, aquilo o consumiria. Sem pensar, ele se lançou para trás, empurrando com força o homem do saco. Ele não sabia como, mas conseguiu dar um salto para o lado, desviando da aproximação do homem. Seu corpo estava tomado pelo medo, mas ele sabia que precisava escapar. Ele correu em direção à escada, mas, para sua surpresa, ela se desfez sob seus pés. Cada degrau que ele tentava subir ruía como se a própria estrutura do edifício estivesse se desintegrando. O tempo parecia estar se distorcendo. O medo o paralisava, mas ele não podia desistir. Não poderia. O som do saco sendo arrastado se aproximava, e Lucas sentia que a sua única chance de escapar era dar tudo de si. Ele não sabia quanto tempo mais conseguiria correr, mas sabia que não podia parar. O homem do saco estava logo atrás dele. Lucas não sabia mais onde estava. Seus pés o levavam a um lugar sem fim, um labirinto sem saída. O som do saco arrastando-se atrás dele ecoava nas paredes, um ruído baixo e cadenciado que parecia reverberar pela cidade deserta. Ele sentia o peso da escuridão pressionando-o de todos os lados, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse se fechando. O frio aumentava, tornando seus ossos rígidos, e cada respiração se tornava mais difícil, como se o ar estivesse sendo consumido por uma presença invisível. Ele parou por um momento, respirando pesadamente. O suor gelado escorria pela sua testa e sua mente parecia em frangalhos, tomada por uma tensão insuportável. Olhou para trás, tentando ver se o homem do saco ainda o seguia, mas a escuridão era impenetrável. Não podia ver nada, mas sabia, no fundo, que o ser estava ali. Ele podia sentir sua presença. O edifício, que antes parecia um ponto de fuga, agora estava em ruínas. Cada vez mais, Lucas sentia que não havia mais retorno. O medo de ser consumido por aquela escuridão opressiva o dominava. Mas havia algo pior do que o próprio medo, algo que ele começava a perceber com clareza. Ele estava preso, preso dentro da cidade, preso no jogo macabro que o homem do saco estava lhe impondo. A cidade de Goiás, com suas ruas silenciosas e edifícios abandonados, parecia ter se transformado em um grande palco de terror, onde as sombras ganhavam
vida e os ecos das suas próprias pegadas eram os únicos sons que quebravam o silêncio. O mundo real parecia cada vez mais distante, como se Lucas estivesse entrando em um pesadelo sem fim. Ele olhou para o céu, tentando encontrar algo familiar, alguma referência que o guiasse de volta à realidade. Mas, em vez disso, tudo o que encontrou foi um manto negro, sem estrelas, sem lua, como se a própria noite tivesse engolido a cidade inteira. O medo tomou conta de seu corpo. Ele não sabia para onde ir, não sabia como escapar daquela prisão, nem mesmo como ele tinha se perdido ali. O homem do saco, em sua caçada implacável, parecia ser a única certeza, e ele estava mais próximo do que nunca. Uma sensação de desespero total começou a consumir Lucas. Ele precisava sair dali. A adrenalina corria em suas veias, e ele percebeu que não poderia mais pensar racionalmente. Estava se tornando uma parte daquela escuridão. Tudo o que ele queria era sair daquela cidade maldita, mas ele não sabia como. A porta de um dos edifícios à sua frente estava entreaberta, e ele, sem pensar, correu em direção a ela. Sua respiração estava ofegante e seu corpo já não suportava mais a pressão do medo. Quando entrou, se deparou com um espaço vazio, mas não estava sozinho. Algo se movia nas sombras, algo que ele não queria ver. Um grito abafado e angustiante escapou de sua garganta. Ele não sabia o que era, mas estava lá e estava se aproximando. Lucas virou-se rapidamente, com os olhos arregalados, mas o som do saco arrastando-se pelo chão parecia agora mais alto, mais perto. Ele não tinha mais tempo. O grito de Lucas ecoou nas paredes do edifício abandonado, mas não trouxe alívio, apenas mais medo. Ele estava paralisado, incapaz de reagir ao som crescente do saco sendo arrastado atrás dele. O pavor se apoderou de seu corpo e seu coração batia com uma força tão intensa que parecia prestes a sair do peito. Ele tentou se mover, mas as pernas estavam como se pesassem toneladas. Sua mente cheia de uma única certeza: algo estava vindo, e não seria algo bom. As sombras ao seu redor se alongaram, transformando-se em formas distorcidas que se esticavam pelas paredes. O ambiente estava carregado com uma energia maligna que Lucas não conseguia compreender. Ele sabia que o homem do saco estava por perto, mas não conseguia ver nada. Apenas o som, aquele som agonizante do saco arrastando no chão, que parecia preencher o espaço de uma maneira sinistra. Com um esforço, ele forçou suas pernas a se moverem. Não podia continuar assim, paralisado pelo medo. A adrenalina tomou conta de seu corpo e ele correu pela sala escura procurando por uma saída. Mas onde estava a saída? Onde estava o caminho para escapar de tudo aquilo? Ele girou rapidamente, esbarrando nas paredes com as mãos, como se fosse procurar algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a escapar daquela realidade distorcida. O medo o cegava, tornando os movimentos mais desajeitados, mais frenéticos. A luz fraca que vinha de uma janela quebrada não era o suficiente para iluminá-lo, mas ele ainda se guiava por ela, como uma esperança frágil. Foi quando ele ouviu um som mais forte, um estalo vindo de trás de uma porta. Era o homem do saco. Ele estava ali e vinha em sua direção. Lucas não podia mais esperar. A ideia de enfrentar aquela criatura sem saber o que aconteceria parecia insuportável. Ele se dirigiu à porta, seus dedos tremendo enquanto tentava puxá-la. A porta rangeu e um sopro gelado pareceu invadir o ambiente. Ele entrou sem hesitar, mas logo se deu conta de que estava em um corredor estreito e escuro. As paredes pareciam se fechar sobre ele. O único som era o sussurro do vento. O som do saco, mais forte do que nunca, estava atrás dele. Lucas olhou para trás e, por um momento, um brilho de esperança apareceu em seus olhos. Não havia ninguém, nada. O corredor estava vazio. Era como se ele tivesse escapado, mas essa sensação de alívio durou pouco. De repente, o chão estremeceu. O prédio inteiro parecia estar tremendo, como se estivesse prestes a desabar. O som do saco foi substituído por um som mais grave, um estrondo que ecoava nas fundações do edifício. Lucas não sabia o que fazer, mas sentia que o tempo estava se esgotando. Ele correu mais rápido, sem se importar para onde estava indo. O medo não o deixava raciocinar. As paredes, que pareciam querer aprisioná-lo, agora pareciam amedrontadas,
como se o próprio edifício estivesse tentando fugir daquela entidade. E então, Lucas viu algo, uma luz fraca, no fim do corredor, como se fosse uma saída. Ele correu em direção a ela, com toda a força que ainda lhe restava. Mas, ao dar o último passo, o chão cedeu sob seus pés. Ele caiu. A queda foi brusca e Lucas se viu no fundo de um poço escuro. Não sabia mais onde estava. Ele não sabia mais o que era real. O medo tomou conta dele mais uma vez. O som do saco arrastando no chão voltou, mais perto do que nunca. E ele soubera que não havia mais fuga. A escuridão ao redor de Lucas era total. Ele tentava se mover, mas seu corpo estava completamente imobilizado pela queda. O ar parecia denso, quase opressor, como se o próprio ambiente estivesse tentando engolir sua alma. Cada tentativa de se levantar parecia mais difícil do que a anterior, como se o chão sob ele fosse uma substância pegajosa, tentando segurá-lo, impedindo-o de escapar. Ele engoliu em seco, tentando fazer algum sentido da situação, mas sua mente estava confusa. O que havia acontecido? Onde estava? O único som que ele conseguia ouvir era o do saco, mais perto do que nunca. Algo dentro dele sabia que estava sendo observado, que a criatura estava apenas esperando o momento certo para atacá-lo. Com esforço, Lucas se ergueu, sua cabeça girando devido ao impacto da queda. Ele estava em um corredor apertado, completamente diferente do lugar que ele tinha tentado escapar. As paredes ao redor de si eram úmidas, cobertas por musgo e sujeira. O chão, agora mais sólido, estava coberto por uma camada de poeira e fragmentos de pedra. Ele não sabia mais se estava no prédio ou em algum outro lugar, algum tipo de prisão escura e silenciosa. Foi então que ele percebeu. A luz que ele vira anteriormente não estava mais à sua frente. O corredor parecia estar se distorcendo à medida que ele caminhava, fazendo com que ele se sentisse perdido. Cada passo fazia o ambiente parecer mais claustrofóbico, as paredes cada vez mais próximas, como se o próprio edifício estivesse se fechando sobre ele. O som do saco, antes abafado, agora estava claro, nítido, e Lucas soubera que o homem do saco estava atrás dele. Ele não podia mais correr, não havia para onde fugir. Sua respiração se acelerou e ele sentiu uma sensação de desespero invadir seu peito. A realidade estava se desintegrando ao seu redor e ele mal conseguia distinguir o que era real e o que era apenas sua mente sendo consumida pelo medo. De repente, uma sombra passou à sua frente, uma figura alta e distorcida, coberta por uma capa rasgada, com a cabeça baixa e os ombros curvados. Lucas não conseguiu ver seu rosto, mas sabia que estava diante da entidade que o perseguia há tanto tempo. O homem do saco. Ele estava ali. O saco foi arrastado mais uma vez, agora mais forte, mais insistente. Lucas sentiu o pânico subir em sua garganta. Ele não tinha mais forças para lutar. Tudo parecia perdido. Ele estava preso em um pesadelo sem fim, sem nenhuma forma de escape. A figura avançou lentamente em sua direção, como se estivesse saboreando o medo de Lucas. Cada movimento da criatura parecia ser calculado, como se ela estivesse se alimentando do terror que exalava do jovem. O ar ficou mais gelado, a pressão em seu peito mais forte, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Lucas tentou gritar, mas sua voz falhou, o som engolido pela escuridão. Ele sentiu que estava sendo puxado para o fundo de um abismo sem fim, onde o tempo não existia, onde ele não seria mais do que uma lembrança esquecida. O homem do saco parou na frente de Lucas. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram apenas dois buracos vazios, e de dentro deles emanava uma sensação de morte iminente. Lucas estava paralisado, incapaz de reagir. Seu corpo inteiro tremia, mas seus músculos não respondiam. A criatura o observava e o silêncio entre eles se tornava insuportável. Você está perdido. A voz do homem do saco finalmente ressoou. Uma voz rouca e vazia que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Lucas não conseguiu responder. Ele sabia que não havia mais nada a ser feito. Ele estava preso e o homem do saco tinha vindo para levá-lo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lucas sentiu uma pressão imensa sobre seu peito, como se uma mão invisível estivesse apertando seus pulmões. Seus olhos estavam fixos na criatura à sua frente, e apesar de não haver um rosto visível, ele sentia a presença dela com uma
uma intensidade avassaladora. O homem do saco não se movia, mas sua presença parecia ocupar todo o espaço ao redor. O que ele queria? Por que estava ali? Essas perguntas surgiam sem respostas, fazendo Lucas se afundar ainda mais em sua própria confusão. A sensação de terror era palpável, e ele não sabia mais se aquilo era um pesadelo, uma alucinação ou uma realidade cruel e sombria da qual ele nunca escaparia. Você acha que pode fugir? A voz rouca e vazia do homem do saco ecoou na mente de Lucas, distorcida, quase como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Não há mais para onde correr. Não há mais lugar para se esconder. Lucas tentou balançar a cabeça, tentar alguma coisa, mas seus músculos não respondiam. O medo o paralisava de tal forma que ele mal conseguia respirar, mal conseguia pensar. O homem do saco ergueu a mão, seus dedos longos e ossudos, apontando na direção de Lucas. Não havia movimento, não havia toque físico, mas de alguma forma o gesto pareceu tomar o controle de seu corpo, puxando-o para frente, obrigando-o a dar um passo em direção àquilo que ele temia. Você não vai mais sair daqui. A voz continuava, mais distante agora, como se estivesse vindo de algum lugar muito além do próprio ambiente. Agora, você é meu, e eu sou o fim de tudo. De repente, Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. O som do saco sendo arrastado novamente ecoava pela escuridão, cada vez mais próximo, como se a criatura estivesse se aproximando dele a cada segundo. O medo o dominava. A dor se intensificava. E ele não sabia mais como reagir. Tentou gritar, mas sua garganta estava seca. Nada saía. Ele estava preso, como um rato, na armadilha de um predador. Foi então que algo estranhamente familiar surgiu em sua mente. Algo que ele não lembrava de ter conhecido antes, mas que de algum jeito parecia fazer parte dele. Um ruído abafado, um eco de passos. Alguém ou algo mais estava se aproximando. Mas quem ou o quê? O homem do saco não parecia notar. Ele estava fixo, como uma entidade de puro mal, esperando o momento certo para consumi-lo. Mas ao mesmo tempo, o som aumentava. Os passos eram passos de uma pessoa ou mais. Em um último esforço, Lucas conseguiu se mover um pouco. Seu corpo ainda fraco, mas com uma energia desesperada vindo de algum lugar dentro de si. Ele olhou ao redor, mas nada parecia real. O cenário estava distorcido. Ele não sabia onde estava, ou se ainda estava no mesmo lugar. O homem estava perto, e Lucas podia sentir o cheiro de decomposição no ar. A figura, agora mais clara do que nunca, avançava lentamente em sua direção. Lucas sentiu o pânico subir pela sua espinha. Algo estava prestes a acontecer, e ele não sabia se estava pronto para aquilo. Seu corpo tremia incontrolavelmente, e ele se sentiu pequeno diante daquela presença esmagadora. Eu sou o fim. A voz do homem do saco se fez ouvir mais uma vez, profunda e definitiva. Nesse momento, um grito profundo e agudo ecoou nas profundezas da noite, quebrando o silêncio sombrio que envolvia Lucas. Mas era um grito que não vinha dele. Era o grito de alguém perdido, alguém que já tinha sucumbido. O grito que se seguiu parecia cortar o ar. Não era o grito de Lucas, mas algo tão cheio de desespero e dor que fez com que suas pernas fraquejassem. O som reverberou pelas paredes quebradas e pelo chão esburacado do antigo edifício. E por um momento, Lucas sentiu que a realidade ao seu redor se distorcia ainda mais, como se o tempo tivesse parado, como se o próprio mundo estivesse desabando em cima dele. A criatura à sua frente, o homem do saco, estava imóvel, mas seus olhos estavam fixos em algum ponto distante, como se o grito tivesse atingido algo dentro dele. Não havia mais o som do saco arrastando, não havia mais o peso do ar sobre Lucas. A tensão que antes preenchia o ambiente parecia ter sido quebrada. Mas o que isso significava? De repente, Lucas se deu conta do que estava acontecendo. O grito não era apenas um grito qualquer, mas um grito de alguém que já havia sido consumido por essa entidade. E agora, esse eco, essa presença, estava de alguma forma vinculada a ele. Era como se o homem, a entidade,
tivesse sido marcado pelo sofrimento de suas vítimas e esse sofrimento o alimentasse, o fortalecesse. Lucas, ainda trêmulo, não sabia o que fazer. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos e dúvidas. O que ele podia fazer agora? Estava preso em uma realidade distorcida, cercado por uma entidade sem forma, que era ao mesmo tempo humana e monstruosa. Seus pés pareciam grudados no chão, sua visão turva e o ar pesado. A criatura, ainda imóvel, parecia observá-lo com uma atenção mórbida, e enquanto Lucas tentava recobrar sua sanidade, uma figura se movia lentamente à sua frente, emergindo das sombras. Ele mal conseguia acreditar no que via, mas ao mesmo tempo sabia que não havia mais tempo para hesitar. Uma pessoa estava ali, uma presença que não deveria estar. Era um homem com um olhar vazio e apático, como se estivesse em transe. Ele avançava lentamente em direção a Lucas, sem dizer uma palavra, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. O ar ao redor de Lucas ficou ainda mais espesso, o cheiro de decomposição misturado com um odor ácido e sufocante, tornando a respiração de Lucas ainda mais difícil. O homem do saco não parecia notar o estranho visitante. Ele estava absorto em sua própria espera. Lucas, por outro lado, sentiu a necessidade de agir. Ele tentou gritar, mas sua garganta parecia estar selada, sem som algum. O homem diante dele estava se aproximando com uma calma aterradora, como se estivesse se preparando para algo. "Você está perdido." A voz do homem ressoou suavemente, mas cada palavra parecia pesar toneladas. "Não importa o que faça, nada vai impedir o que está por vir." Lucas tentou recuar, mas não conseguiu. Ele estava preso, como uma marionete no jogo de uma entidade que não compreendia. Olhou para o homem, sentindo que algo não estava certo. Algo não fazia sentido. Foi então que o homem do saco começou a se mover. Lentamente, quase como se estivesse em câmera lenta, ele estendeu uma das mãos esqueléticas em direção a Lucas. O ar ficou ainda mais denso e o tempo parecia se esticar. Lucas não sabia se deveria correr ou esperar, mas algo o fazia hesitar. O homem ao seu lado, aquele com o olhar perdido, começou a se afastar, como se algo o estivesse puxando para longe. A presença da criatura, do homem do saco, parecia dominar completamente a cena, e tudo ao redor de Lucas se tornava cada vez mais irreconhecível, mais sombrio. O grito, o eco do sofrimento ainda se ouvia na distância, mas ele não conseguia mais distinguir de onde vinha. Nesse momento, o homem do saco, com sua mão estendida, parecia finalmente se aproximar o suficiente para que Lucas não pudesse mais fugir. A sensação de inevitabilidade se tornou esmagadora. É tarde demais para escapar. Lucas não conseguia mais se mover. A mão do homem do saco estava tão próxima que ele podia sentir o peso do ar ao seu redor, como se o espaço estivesse ficando cada vez mais apertado. O homem, sem expressão alguma, estendeu sua mão cadavérica em direção a ele com uma lentidão perturbadora. Cada movimento parecia arrastado, como se fosse feito em um tempo fora de sincronia com o mundo real. O medo tomou conta de Lucas como uma onda imensa. Ele tentou, em vão, se afastar, mas seus pés estavam presos ao chão. O ar estava carregado de um cheiro podre, misturado com algo metálico e ácido. A presença do homem do saco parecia aumentar a cada segundo, como se sua própria existência estivesse se tornando parte do próprio ambiente, imersa no horror daquele lugar. Lucas olhou para a criatura, seus olhos arregalados de pavor, e por um momento, um flash de compreensão cruzou sua mente. Ele sabia o que aquela entidade queria, o que ela havia procurado o tempo todo. Não era apenas o medo que ele alimentava, era a dor, o sofrimento, a angústia das suas vítimas. E Lucas, preso ali, era mais um alvo. Foi nesse momento que ele percebeu: o saco, o famoso saco do homem do saco, não era um objeto qualquer. Era um recipiente de almas, de vidas arrancadas e consumidas. Quando o homem arrastava aquele saco pelas ruas, não era apenas uma ameaça física. Ele estava carregando as almas perdidas, os restos de tudo o que ele havia destruído ao longo dos anos. E mais, o saco tinha uma conexão direta com ele, Lucas. Algo naquele momento despertou uma memória profunda, uma conexão que ele não sabia que possuía.
diminuía. O som do saco arrastando sobre o chão, a sensação de desconforto cada vez que o homem passava perto, tudo agora fazia sentido. O saco não era apenas uma ameaça, ele era um símbolo da presença do mal, e Lucas sabia que o saco não estava ali apenas para levar vidas. Ele também estava ali para levar a alma de quem se atrevesse a cruzar seu caminho. Com uma força quase sobrenatural, Lucas conseguiu dar um passo para trás, e o que antes parecia impossível aconteceu. Ele conseguiu olhar para o saco, e foi quando seus olhos se fixaram nele que a realidade ao seu redor pareceu se distorcer ainda mais. Era como se o próprio saco estivesse em movimento, ondulando e tremendo como se estivesse vivo. Mas o que ele realmente viu dentro dele fez seu estômago revirar. Dentro do saco havia uma figura humana, mas sem forma definida, como uma massa de carne disforme, retorcida e sangrenta. Seus olhos estavam esbugalhados e sua boca estava aberta em um grito silencioso. Ele não sabia quem era aquela pessoa, mas o horror que irradiava daquele saco era palpável. Era como se a figura estivesse presa ali, esperando por algo, esperando por ele. Nesse momento, o homem do saco se moveu mais uma vez. A mão dele finalmente tocou o ombro de Lucas, e o toque gelado fez seu corpo esticar involuntariamente. O medo que ele sentiu foi algo além do físico, algo que rasgou sua sanidade. O homem do saco não tinha mais rosto, nem forma, apenas uma presença que tomava todo o seu ser. Você viu o que está dentro de meu saco? A voz do homem foi baixa, mas poderosa. Agora não há mais como escapar. Lucas, apavorado, sentiu uma onda de desespero. O saco, ele sabia que não deveria ter olhado para dentro dele, mas agora, com essa visão em sua mente, ele não tinha mais como voltar atrás. O homem do saco o observava. Seus olhos vazios como dois buracos negros, absorvendo tudo. A pressão sobre Lucas aumentava, e ele sentia que a qualquer momento a realidade à sua volta explodiria em um pesadelo sem fim. E então, o homem do saco disse, com uma voz quase imperceptível: "Você se tornou parte de minha coleção." O ar parecia condensado, pesado, como se o próprio espaço tivesse sido dobrado e distorcido pela presença do homem do saco. Cada respiração de Lucas se tornava mais difícil, mais carregada de um peso insuportável, e ele sentia sua mente se fragmentando sob a pressão. O saco, agora claramente um receptáculo das almas perdidas, parecia pulsar em sincronia com os batimentos de seu próprio coração, enquanto ele tentava desesperadamente se afastar da mão fria que ainda pressionava seu ombro. Mas não havia para onde correr. A rua à sua frente era uma extensão de escuridão, e atrás dele, o homem do saco permanecia imóvel, mas com sua presença opressiva, como se ele tivesse se fundido com a própria sombra da noite. O medo agora não era mais apenas psicológico, era físico. Lucas sentia seus músculos se contorcendo, sua pele queimando, como se estivesse sendo envolto em uma camada de gelo dilacerante. Cada segundo ali parecia uma eternidade. Ele tentava dar um passo, mas suas pernas não respondiam, e o chão, em sua visão, parecia se esticar em um infinito. Estava preso, e não apenas fisicamente. Ele olhou para o saco mais uma vez, agora com uma curiosidade irracional. A visão da figura disforme que se debatia dentro dele ainda estava fresca em sua mente, mas havia algo mais, algo que ele não havia percebido antes. O saco não era apenas um objeto, era um símbolo de tudo o que o homem do saco representava. Ele não caçava apenas vidas físicas, mas também os momentos, as lembranças, as emoções de suas vítimas. O saco era uma prisão, uma captura do tempo, onde as vítimas se viam congeladas, eternas em um ciclo de sofrimento sem fim. Aquele homem, aquele ser sem rosto e sem nome, estava tão imerso no próprio tormento que sua existência parecia diluída no próprio pesadelo que ele criava. Ele não precisava mais falar ou se mover. Sua presença era suficiente para que o tempo ao redor de Lucas se distorcesse. Com uma sensação de impotência crescente, Lucas percebeu que havia algo mais profundo naquilo tudo. O homem do saco não era apenas uma criatura que se alimentava do medo ou da dor física. Ele existia para interromper o fluxo natural das coisas,
para paralisar as vidas das pessoas e mantê-las presas em uma realidade que não tinha começo nem fim. O som do saco arrastando no chão novamente, a sensação do ar gelado ao seu redor. Tudo isso parecia mais do que um simples pesadelo. Estava além disso. Lucas agora sentia que sua própria vida estava sendo retirada dele, pedaço por pedaço, como um filme que está sendo projetado em câmera lenta, mas sem fim. O tempo se esticava como uma borracha prestes a se romper. Você não vai escapar. A voz do homem do saco ressoou em sua mente, mais do que em seus ouvidos. Ela parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio espaço estivesse se comprimindo ao redor dele. O terror agora era existencial. Não se tratava mais apenas de um monstro físico, mas de uma ideia. Uma força invisível que diluía a própria realidade, que paralisava a alma de quem a tocava. O saco era o elo que mantinha tudo isso unido. E agora Lucas sabia que sua alma estava sendo consumida lentamente, sem esperança de retorno. Mas havia algo em seu interior que ainda se rebelava. Não importava o quão desesperador fosse, ele ainda não estava disposto a ser parte daquele ciclo eterno de dor. Foi quando ele sentiu, pela primeira vez, uma chama de resistência. Algo dentro dele despertava. Algo que parecia mais forte do que o medo, mais forte do que qualquer prisão imposta pelo homem do saco. Talvez fosse a vontade de viver, ou simplesmente a necessidade de fazer algo antes de ser apagado. Mas naquele momento ele soube. Ele não estava completamente perdido. Não ainda. O ar estava gelado e Lucas sentia como se sua alma estivesse sendo puxada para dentro de um abismo sem fundo. Mas o lampejo de resistência que surgiu em seu interior ainda ardia. Ele sabia que não podia ceder, não podia simplesmente se deixar consumir pela criatura que o observava. A figura do homem do saco continuava imponente, uma sombra indistinta que parecia não ter limites, sua presença opressiva quase sufocante. Mas Lucas, com um último esforço, tentou concentrar-se. Sua mente, antes tomada pelo pânico, agora tentava se organizar. O tempo parecia estar se distorcendo de forma cada vez mais incompreensível. Ele estava preso em uma linha tênue entre a realidade e o pesadelo. Ele fechou os olhos por um instante, tentando lembrar-se de algo que lhe desse forças. Foi quando viu, em sua mente, um reflexo da sua infância. A sensação de estar em casa, seguro, com sua mãe lhe protegendo das sombras. Aquela lembrança parecia tão distante, como se fosse de outra vida, mas ainda assim trazia algo vital, algo que o fazia querer lutar. Abrindo os olhos, Lucas se viu mais firme. Ele respirou fundo, sentindo o peso do ar contra seus pulmões. Sabia que sua única chance de escapar daquela prisão psicológica era quebrar o ciclo, desafiar a realidade imposta pelo homem do saco. Mas para isso, precisava encontrar algo, uma fraqueza, um ponto fraco. O saco, agora pulsando com uma energia maligna, parecia quase vivo. Ele sentiu uma aversão visceral por ele. O saco não era apenas um objeto, era um símbolo do tormento que o homem do saco espalhava. A sensação de estar sendo engolido por uma força maior era esmagadora, mas havia uma sutil, mas potente revelação. O saco não era a única coisa que controlava o tempo e o destino ali. Com as mãos trêmulas, mas determinadas, Lucas olhou ao redor. As sombras no local pareciam se mover, quase como se estivessem se transformando em algo mais. E então ele viu, em um canto, uma pequena rachadura na parede, quase invisível, mas crucial. Uma fuga, talvez, ou uma brecha no ciclo. Sem hesitar, Lucas deu um passo na direção da rachadura, forçando seu corpo a se mover contra a paralisia que o homem do saco tinha imposto. Cada movimento parecia contra a natureza, como se o próprio espaço estivesse resistindo a ele. Mas Lucas não ia parar. Ele sabia que a única maneira de libertar-se daquela tortura era encontrar uma saída, mesmo que isso significasse desafiar todas as leis do que ele acreditava ser possível. O homem do saco permaneceu em silêncio, observando, mas sem se mover. A tensão entre os dois era palpável, como se tudo ao redor estivesse prestes a se romper. Lucas sentiu seu coração acelerar, mas manteve o foco. A rachadura na parede era agora sua única chance. Ele se aproximou, tocando a superfície da parede fria e sentindo a fissura em suas mãos.
Com um último esforço, ele empurrou contra a parede, sentindo-a ceder. O mundo ao seu redor parecia começar a desmoronar. O saco atrás dele, com todos os espíritos e almas que o homem do saco havia capturado, parecia se distorcer ainda mais. A parede finalmente se abriu e uma luz intensa, quase ofuscante, começou a emanar de dentro. Lucas não hesitou. Ele entrou na abertura, sentindo a realidade ao seu redor começar a mudar. A escuridão, a pressão, a sensação de paralisia desapareceram lentamente. E enquanto ele avançava, uma sensação de liberdade começou a tomar conta dele. Lucas sentiu o peso da realidade se desfazer como areia nas mãos. À medida que avançava através da rachadura na parede, o som das suas batidas cardíacas era abafado pela onda crescente de luz que se expandia ao seu redor. Era como se ele estivesse sendo puxado para outro lugar, para um espaço onde o tempo não tinha significado, onde os limites entre o que era real e o que não era começavam a se apagar. Quando a luz finalmente diminuiu, ele se viu em um ambiente completamente diferente. Não havia mais o corredor escuro, a sensação de estar sendo observado, o peso esmagador do homem do saco. Em vez disso, Lucas estava em uma praça deserta, no centro de uma pequena cidade. O céu estava claro, mas uma névoa fina cobria o local, tornando tudo um tanto irreal. Ele olhou ao redor, perplexo, tentando entender o que estava acontecendo. Nada parecia familiar. A praça era vazia, sem vida, como se o tempo tivesse congelado ali. Nenhuma pessoa, nenhum som. Apenas o vento frio que soprava de uma direção que ele não conseguia identificar. Então, ele ouviu algo, um suspiro, fraco, mas vindo de uma direção distante. Lucas seguiu o som, seus passos ecoando no silêncio mortal da cidade. Conforme se aproximava, a névoa se dissipava um pouco e ele avistou uma figura à distância. Era uma mulher parada em frente a uma loja abandonada, com os ombros curvados e o olhar perdido. Ela não parecia se mover, mas estava lá, como uma estátua viva. Lucas hesitou por um momento, mas algo o impulsionou a se aproximar. Quando ele chegou mais perto, a mulher se virou lentamente e seus olhos, vazios e profundos, encararam-no. Não havia mais vida neles, apenas um vazio que parecia refletir o próprio abismo que Lucas acabara de atravessar. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas uma brisa gélida que fez Lucas estremecer. Foi quando ele percebeu. Ele estava novamente na mesma cidade. O homem do saco o havia levado de volta, mas agora ele estava preso em uma versão distorcida do mundo. Uma prisão eterna onde ninguém conseguia escapar. O homem do saco não precisava mais caçá-lo, pois agora ele era uma parte desse pesadelo, condenado a viver os horrores que ele mesmo havia enfrentado uma e outra vez. A mulher, com os olhos vazios, se aproximou dele com passos lentos. Lucas queria correr, mas seus pés estavam grudados no chão. Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vazio. A cidade estava viva, mas de uma maneira torturada, como se todas as almas que ali moravam estivessem presas em um ciclo interminável de sofrimento. O homem do saco estava em algum lugar, observando, aguardando. Lucas entendia agora que, de alguma forma, ele jamais sairia dali. Ele se tornara uma parte daquela história, mais uma alma perdida, mais uma vítima do destino cruel que havia sido imposto sobre ele. E enquanto a mulher se aproximava ainda mais, o grito de Lucas ecoou em sua mente, mas não foi ouvido em nenhum lugar. Ele estava perdido para sempre, no inferno criado por suas próprias escolhas, em Goiás, onde o homem do saco se alimentava de medos e de vidas destruídas. A história dele terminava ali, mas ao mesmo tempo começava novamente, porque para o homem do saco, o ciclo nunca se rompe.